Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa dica é sobre emprego. Como se dar bem numa entrevista de emprego, tá? Muitas vezes nós pensamos o que vamos dizer numa entrevista de emprego. Fica claro, gente, que dependendo do lugar onde você vai ser entrevistado, você precisa fazer uma lição de casa antes, né? Mas vamos aqui conferir algumas dicas que podem te ajudar nessa hora. Prepare a sua memória com antecedência. Mas como assim? Dias antes da entrevista, pare para pensar em situações, tá? Que você viveu ou no outro emprego, ou mesmo diante dos seus colegas de classe, dos seus colegas de faculdade, dos seus amigos, sabe? Coloque assim sempre ênfase, competências como liderança, comunicação, trabalho em equipe, tá? Então, sempre você vai ter algo para falar, para responder, certo? Mesmo porque você não sabe o que vai ser perguntado para você. Se você não tem experiência em trabalho, é como eu já falei, procure experiências dentro da sua convivência familiar, né? A sua convivência com os alunos de faculdade, tá? De seus grupos de viagem, de conversa, sempre procurando colocar a coisa assim com um bom final, um bom app, né? Levanta aí a situação para que você tenha êxito, tá? Agora vamos para uma outra dica. Fique atento às pegadinhas. Existem muitas perguntas capciosas que nós não conseguimos responder de imediato. Mas se você for contar uma história ou ouvir uma história, preste atenção nos detalhes. Sempre preste atenção nos detalhes. Às vezes pode te ser mostrado uma figura. Então, preste bastante atenção na figura, nas cores. Dê ênfase ao que mais te chamar a atenção, tá? E quando você for relatar alguma coisa sobre a sua vida profissional, sempre coloque assim, situação, tarefa, ação, resultado, sempre positivo, tá? Procure não falar de demissões, não. De lugares que você teve problemas, procure não comentar isso, porque isso vai te atrapalhar. Procure então sempre comunicar as suas conquistas, certo? Uma outra dica é não ficar paralisado diante de qualquer pergunta, tá? Há casos que o tipo de pergunta que é aparentemente absurda é um quebra-gelo. Então, eles querem, no caso, ver a reação do candidato. Como o candidato à vaga vai se portar diante de uma situação absurda, certo? E nisso nós temos que estar preparados, sabe? O recrutador, ele tem macetes para te entrevistar. Gente, eu sei, porque eu já passei por isso, sabe? E eu fui muito mal. Na minha primeira entrevista, eu fui muito mal, muito mal. Quando eu lembro, me dá até vontade de chorar. Mas eu aprendi com isso, aprendi com o tempo. E hoje em dia eu sei o quanto é importante nós estarmos preparados para a entrevista. Outra dica é fazer a lição de casa, como eu já falei antes.
Vai olhar na internet sobre a empresa que você está querendo uma vaga. Procure saber, sabe, qual é a vontade deles, sabe, qual é a característica da gestão, o financeiro, os desafios, os concorrentes, sabe? Procure sempre saber algo sobre a empresa, sempre. Sempre pondo assim a empresa num lugar bom, sólido, entendeu? Não caia na besteira de falar assim, olha, por exemplo, digamos que fosse uma empresa de uma marca conhecida. Eu já usei muito essa marca, desde criança eu tenho muito desejo de trabalhar nesta empresa. Não caia nisso. Isso não vai convencer o entrevistador. Tenha sempre em mente que você está ali para uma vaga numa grande empresa e que você precisa estar apto para aquele cargo, tá? O entrevistador quer saber, geralmente, o que você acha dos horários da empresa, né? Que os horários são flexíveis, então você pode elogiar esses horários, da informalidade entre chefe e subordinado. É isso que interessa, é o seu interesse pela empresa em si, tá? Fique prestando bastante atenção, porque isso é importante. Outra coisa, não tenha medo de fazer pergunta. Não vai perguntar aquilo que é evidente que está na internet. Mas pergunte algo sobre o seu interesse, sabe? Procure ver qual é o seu interesse ao cargo e pergunte algo sobre este cargo, certo? Esteja sempre de antena ligada, sabe? Alerta, para que você não venha falar coisas que venham te prejudicar na hora desse processo seletivo, tá? Outra coisa é tomar cuidado com gestos, palavras, comportamento e principalmente mídia social. Gente, gestos. Cuidado quando você entrar na empresa. Seja educado, seja uma pessoa que cumprimenta as outras, sem tirar o nível de compromisso que aquela pessoa tem. Por exemplo, você chegou, tem alguém varrendo a porta, bom dia, boa tarde, certo? Leve a pessoa ao mesmo nível que você. Nunca coloque ninguém por baixo. Não faça isso, certo? Muitas vezes a pegadinha tá aí. A pegadinha tá aí, tá? Se dirija sempre às pessoas com educação, com sorriso, certo? Um sorriso no rosto, não rindo de ninguém, não rindo sem motivo, certo? Mas sempre com educação, sabe? Cuidado com gírias, por favor, cuidado com gírias. A gíria é um palavreado popular, tá? Então você precisa tomar cuidado com isso. Procure ter as palavras mais cultas possíveis, para que você tenha uma boa desenvoltura nessa hora. É bom que você se prepare antes. Leia textos, escreva textos. Na internet tem muitos textos. Leia alguns textos, grave algumas coisas na cabeça. Mas a minha entrevista é amanhã. Não interessa. Procura dar o seu melhor, tá? Nessa entrevista. Mesmo que você esteja cansado ou que você esteja nervoso, tome cuidado,
tome muito cuidado. Outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção é no caso da roupa, da maquiagem para as mulheres. Uma maquiagem simples, sabe? Não muito carregada. Uma roupa que você se sinta bem, que você se sinta confortável. Uma roupa com cores neutras. Isso é muito interessante. O entrevistador tá ali para olhar tudo isso, gente, tá? E procure usar roupas que coloquem você na posição que você espera alcançar na empresa. Entenderam? Outra coisa muito importante são as mídias sociais. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês postam. Se você está disposto a ter um bom emprego, cuidado com o que você posta na internet, nas suas redes sociais, com coisas que você vai falar, com coisas que você vai participar, grupos que você vai participar. Tenha cuidado, preste atenção. Não deixe se levar pelas emoções assim, sabe? Sem perceber, sem prestar atenção em tudo, tá? Cuidado, olhe antes tudo que você tem lá. Outra coisa, não minta, nunca minta, fale sempre a verdade, sempre. Nunca coloque a sua posição como algo que você não é, mas mostrou na internet que você é. Por exemplo, se você bebe, e isso é perguntado para você, pode acontecer. Existem tantas coisas que acontecem numa entrevista. Não minta, fale a verdade. Porque por mais que você diga, não bebo, não fumo, se você aparece numa foto com um cigarro na mão ou com um copo de cerveja, você já vai estar mentindo. Então, tenha cuidado. Cuidado com a sua aparência, cuidado com a sua integridade, certo? E no mais, gente, sejam vocês mesmos, tá? Eu sei que sob pressão e nervosismo a gente perde o controle, mas vamos procurar aí, nesse caso, ser autêntico, tá? Seja você mesmo, se cuide, tá? Faça assim uma entrevista para você mesmo diante do espelho. Veja como você se coloca. Você vai conseguir entender como que você deve se portar, tá bom? Que Deus te abençoe, que essas dicas tenham servido para te ajudar em algum momento da sua vida e da sua carreira, tá? Não esqueça de dar o seu like, me seguir, compartilhar, e se quiser falar comigo, vai lá no Instagram, tá? Margarete com 2T mudo, .marques.santos, e nós vamos conversar mais sobre esses assuntos, tá bom? Tudo de bom para você. Beijo.